Olá, querido irmão, a paz do renovo, a paz de mais um dia. Hoje voltei aqui, pois ao terminar de estudar a lição que deixamos ontem acerca do Eutico, achei prudente vir para falar um pouco mais desse assunto, uma vez que a lição é bem grande. Eutico era aquele moço, para aqueles que não ouviram a lição, que nem sempre sai na mesma sequência, foi aquele homem jovem que saiu correndo para ouvir as lições que Paulo pregava. E como já estava muito longa aquela pregação, não que não fosse consistente, mas já estava longa demais, ele acabou dormindo, ele cochilou. E ao cochilar, ele acabou caindo do terceiro andar. Há controvérsias, há pessoas que dizem que ele morreu, com a queda, mas que já morreu na graça, vamos dizer assim. Porque era um homem que já tinha comprovado, aprovado e entendido as lições que Jesus ensinava. Ele acompanhava com muita vontade as lições que Paulo trazia, tinha sede de conhecimento. Então, naquele instante, sendo uma morte física ou uma morte espiritual, digamos que fosse física mesmo, não é? Lembrem-se da passagem de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo, palavras de Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele Deus que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, isso quer dizer o quê? Que o Eutico, ele já poderia até partir, vamos dizer assim, porque ele já estava entendido para as coisas do Espírito, ele já havia vislumbrado a centelha dos ensinamentos evangélicos, percebem? Então, na realidade, ele dormiu naquele momento. Como diz a palavra também, porque a carne é fraca. E naquele movimento, espíritos trevosos faziam de tudo para tirar ele, aproveitar-se daquele momento de fragilidade em que ele estava num lugar perigoso. Por isso que a gente tem que vigiar e orar muito. Essa coisa de, porque chegou a hora, porque Deus quis. Não, nós temos o livre-arbítrio e temos que tomar mais cuidado. Mas, dentre os cuidados, digamos que ele tomou muito mais cuidado do que aqueles 3 apóstolos que Jesus pediu no Monte das Oliveiras que vigiassem, que seguissem com ele em oração. Percebe? Para que possamos entender, é necessário, de fato, abrirmos o coração para entender as coisas que são do alto. Senão fica muito difícil sabermos interpretar. No caso dos 3 apóstolos de Jesus, não pensem que eles não amavam, eles amavam Cristo. Mas da mesma forma que o Eutico passou por aquela influenciação, pelo aquele impacto dos espíritos trevosos, os apóstolos que ali dormiam também, pois sabiam que estava chegando a derradeira hora de Jesus e ainda assim adormeceram. Nós precisamos entender que enquanto estamos na terra, estaremos sendo muitas e muitas vezes envolvidos pelo mundo das paixões, envolvido pelas glórias da terra, efêmeras, porque são passageiras. Percebem? Então, claro que estamos na terra, temos todo o direito de usufruir, mas isso não quer dizer que deixemos de contemplar as coisas do alto, porque nós somos matéria no momento, mas somos seres espirituais em primeiro lugar. Então, o espírito se alimenta do espírito, não das coisas materiais.
Percebem? Por isso que esses dois exemplos, tanto dos 3 apóstolos que seguiam com Jesus no Monte das Oliveiras, como a história da pregação de Paulo, que por mais que estivesse sendo assim cansativo, prolixo, a palestra, ele queria, Eutico queria ouvir, mas num dado momento a carne foi mais fraca, ele se entregou àquele sono gostoso e foi embora. Caiu e partiu. Então, todos os 2 ensinamentos, todos esses 2 exemplos, na verdade, eles nos auxiliam, nos propiciam entender, é isso aí, entender que nós temos possibilidade de fazer ambas as coisas. Curtir as coisas do mundo, mas também seguir com plenitude para as coisas de Deus. Percebem? Para as coisas do Criador, uma vez que somos criaturas. Às vezes, criadores, de caso, né? Então, lembrando que tudo aquilo que nos acontece no momento são vantagens o quê? Temporárias, certo? Na parte física. Então, não podemos mais postergar as coisas que enobrecem a nossa alma, porque elas são as únicas que serão permanentes e que vão nos acompanhar enquanto espíritos na nossa trajetória evolutiva. E aí a gente fecha hoje com outra parábola, que é do trigo e do joio, que encontramos em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, que descreve assim: assemelha-se o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, dormiam os homens, veio o inimigo dele e semeou por cima o joio. Jerônimo, o grande doutor da igreja, previne os chefes da igreja para que não durmam, para que não se façam semeaduras de heresias entre os fiéis. Ou seja, a gente depara aqui também com a parábola que nos mostra a necessidade de nos mantermos de olhos abertos, vigilantes, para que não venhamos deturpar as doutrinas, para que não venhamos deturpar as lições que vêm do alto, porque muitas vezes isso acontece. Quantas vezes vem um pastor, vem um padre, vem alguém com uma palavra edificante, maravilhosa, mas ao lembrar que aquela pessoa pode ter tomado uma atitude menos nobre, pronto, já é o suficiente para achar que aquilo já representa o sujeito, enquanto, na verdade, todos nós estamos lutando conosco mesmo para melhorarmos a cada dia. Pensem nisso. Não se deixem levar pelas propagações do disse-me-disse, da maledicência. Vamos buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Que o Senhor da vida te proteja, te encha de energia e na hora de descanso também te conduza a bons estudos, a bons lugares. Um grande, forte abraço, meu irmão. Obrigada pela presença.